boa tarde. Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, tá? Na aula passada, nós demos continuidade ao nosso assunto de derivadas, tá? Hoje a gente vai avançar um pouco mais. A gente vai começar a falar sobre extremos relativos e absolutos e o método do intervalo fechado. Ou seja, a gente vai começar a utilizar o conceito de derivada para nós investigarmos a respeito de máximos e mínimos de funções, tá? Principalmente. Eu já cheguei a comentar um pouquinho sobre isso, né? Que é muito comum a gente trabalhar com situações, problemas, né? Que podem ser modeladas por funções, no nosso caso, funções de uma variável. Quando vocês chegarem lá em cálculo 2, isso vai se expandir, né? Mas nós teremos funções em que nós queremos achar as soluções ótimas de uma função, de uma certa função, ou verificar qual que é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo dessa função, que vai nos possibilitar responder algo relacionado ao problema que nós estaremos estudando, né? Então, verificar máximo e mínimo de funções através da derivada é uma tarefa que não é muito difícil, é bem tranquilo a gente fazer isso, mas é essencial, é crucial, como vocês vão ver, tá bom? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? A gente vai começar a ver na aula de hoje, na verdade. E esse estudo de máximos e mínimos de funções através da derivada vai se estender durante algumas aulas ainda, sobretudo até lá quando a gente chegar na parte de construção gráfica, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre extremos relativos e absolutos de funções, tá? Vamos tentar entender o que é isso. Então a definiçãozinha de extremo relativo, melhor dizendo, de extremo absoluto de uma função, é essa que aparece aí no slide, tá? Seja uma função f, df é o domínio dela, e uma constante c, um ponto c do domínio dessa função, tá? Então, eu vou dizer que f de c, ou seja, o valor de f no ponto c, é o valor máximo absoluto da função f, no seu domínio, se ele for o maior de todos os valores da função no domínio. E eu vou dizer que f de c vai ser o valor mínimo absoluto da função, se ele for o menor de todos os valores, tá? Então, extremos, deixa eu colocar isso aqui no quadro, extremos absolutos. Tá? Então, estou pegando uma função f, que o domínio dela em R, e estou pegando um ponto C, que pertence ao domínio dela. Se isso aqui acontecer, se f de C for maior do que ou igual a f de x para todo x no domínio de f, eu vou dizer que esse cara aqui é o valor máximo absoluto, que também pode se chamar de global, absoluto ou global, de f. Ou seja, se esse número for a maior das imagens da função f, eu digo que esse número é o máximo absoluto de f, tá? O outro é totalmente análogo, o outro caso. Se f de c for menor do que ou igual a f de x para todo x no domínio de f, então eu vou dizer que esse f de c é o valor mínimo absoluto ou global, absoluto ou global, a mesma coisa, de f.
Tá claro? Tá bom? Um exemplo. Pega essa função. Vou pegar o gráfico dela aqui. Tá? Essa função está definida neste intervalinho aqui. Ou seja, vou chamar isso aqui de A e de B. Então esse intervalinho aqui corresponde ao domínio de F. Tá? E eu vou marcar estes pontos aqui, ó, esse e esse. Aqui eu chamei de AB, esse aqui vai ser o C, esse vai ser o D e esse vai ser o E. Então aqui eu tenho F de A, aqui eu tenho F de C, bem aqui eu tenho F de E, aqui eu tenho F de D e bem aqui eu tenho F de B. A imagem desses pontos respectivos, tá? Então, olhando para o gráfico dessa função, eu faço a seguinte pergunta: quem é o maior desses valores que a função f assume? É f de? Então, este cara aqui, esse f de c, neste caso, será o valor máximo absoluto de f. E quem é o menor deles? F de D. Então, f de D será o valor mínimo absoluto de f. Pronto. Então, a ideia de você identificar o máximo ou o máximo ou o mínimo absoluto de uma função é bem tranquilo. É só você olhar quem é o maior e quem é o menor no domínio dela. Acabou. O maior é o máximo, o menor é o mínimo. Tudo bem? Tá? Uma observação. Eu estou falando sobre valor máximo e valor mínimo. Agora, o ponto C, que é o ponto onde a função assume o seu máximo, seu valor máximo ou seu valor mínimo, ele também tem um nome, tá? O nome dele é ponto de máximo ou de mínimo. Bota lá no slide, por favor, na observação. Então, aquele número C é chamado de máximo ou de mínimo absoluto de f, ou ponto de máximo ou ponto de mínimo absoluto de f. Tudo bem? Dependendo se for nele que a função assume o máximo, o seu valor máximo ou o seu valor mínimo. Ok? Então, no caso desse exemplo aqui, ó, este ponto C, que foi o ponto onde a função f assumiu o seu valor máximo, este ponto C, no exemplo anterior, será o ponto de máximo absoluto de f. Tudo tranquilo? E este ponto D, que foi o ponto onde a função f assumiu o seu valor mínimo absoluto, a este ponto D eu atribuo o nome de ponto de mínimo absoluto de f. Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tá? Dúvidas?
Então, só questão de nomenclatura para a gente se situar, tá? Às vezes eu vou omitir a palavra ponto, porque às vezes o aluno confunde, né? E realmente dá para confundir. Porque quando a gente fala ponto, estamos no plano cartesiano. Então, um ponto no plano cartesiano, na verdade, ele é uma coordenada. Ele é um par ordenado, com duas coordenadas, uma x e uma y. Na verdade, esse C e esse D, eles são abscissas do ponto de máximo ou de mínimo. Só que abscissas C e D. Só que a gente não fica falando isso, a gente fala simplesmente ponto de máximo ou ponto de mínimo da função. Tá bom? Ou, às vezes, até máximo ou mínimo da função. Aí, às vezes, a gente omite a palavra ponto. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá? Então, isso é ser um extremo absoluto de uma função. Um extremo absoluto de uma função ou extremo global de uma função é exatamente isso, tá? São os pontos de máximo ou de mínimo absolutos dessa função, tá? Então, esse exemplo aqui, ó, mais um exemplo. Esse ponto C e esse ponto B são pontos de máximo e de mínimo absolutos dessa função f. E f de C e f de D são os valores máximo e mínimo da função f, tá bom? Agora, nós também podemos definir o que vem a ser um ponto, um extremo relativo. O que são os extremos relativos ou locais de uma função? Então, considere que você tem uma função f, o domínio dela em R, e você pega um ponto do domínio dela. Então, eu vou dizer que se f de C for maior do que ou igual a f de x, aí observem a frase que está lá no slide. Quando x está próximo de C. Se isso acontecer, então eu vou dizer que esse f de C, ele vai ser o valor máximo relativo ou local de f. O outro caso é totalmente análogo. Se f de C for menor ou igual a f de x, quando x está próximo de C, então eu vou dizer que esse valor f de C vai ser o valor mínimo relativo ou local de f. Então são coisas bem parecidas. Só que nesse primeiro caso, eu estou levando em consideração todos os valores do domínio da função. Esse f de C, para ele ser um valor máximo absoluto ou global da função, ele tem que ser o maior de todos os valores da função no seu domínio. No caso de mínimo é a mesma ideia. Para ele ser o valor mínimo absoluto ou global, ele tem que ser o menor de todos os valores que a função assume. Agora aqui não, aqui é diferente. Aqui eu vou olhar perto desse cara, perto do ponto C, próximo do ponto C. Se próximo do ponto C ele for o maioral, aí eu digo que ele é um valor de máximo local. Local porque é ali perto dele. Pode ser que tenha alguém maior que ele, longe dele? Pode, mas perto dele ele é o maior. A mesma ideia do mínimo. Se perto do ponto C o f de C for o menor de todos, então eu digo que ele é um valor mínimo local da função. Longe dele pode ser que tenha alguém menor que ele, mas perto dele ele é o menor.
essa ideia de proximidade de um ponto é exatamente aquela ideia de você ter um intervalinho, né? Dizer que, uma observaçãozinha bem aqui, ó. Dizer x próximo de C significa que existe um número real maior que zero, tal que um delta maior que zero, tal que x está no seguinte intervalo. X pertence ao seguinte intervalo: C menos delta e C mais delta. Então é isso que significa dizer que x está próximo de C. Ou seja, se eu tenho um intervalinho aqui, ó, tá aqui o ponto C e tá aqui um intervalinho C menos delta e C mais delta. X estar próximo do ponto C significa que ele está nesse intervalo. Eu pego um delta pequenininho, posso pegar ele cada vez menor, do jeito que eu quiser, e aí a gente até relembra, né, o conceito de limite, na definição de limite. Então, próximo desse ponto, os valores de x estarão nesse intervalo. Tá? Então, vamos olhar para o gráfico de uma função aqui. Vamos pegar esse gráfico aqui, ó. Eu vou marcar alguns pontos. AB. Deixa eu colocar na ordem aqui. Este ponto aqui. Este é o B. Este é o C. Este é o D, este é o E, este é o F e este é o G. Tá? Tenho estes pontos aí. Esse é o gráfico de uma função f qualquer. Tá bom? Pergunta: qual é o máximo global da função f? E B de bola. Esse é o maior de todos. Não tem ninguém acima dele. Então ele é o máximo global da função f. Tudo bem? Quem é o mínimo global da função f? C. Esse é o menor de todos, não tem ninguém abaixo dele. Então esse é o mínimo global da função f. Tudo bem? Agora, quem é ou quais são os máximos locais da função f? Aí você escolhe um ponto. Vamos supor, escolha o ponto F. Aí você olha perto dele. Imagina um intervalinho aqui de centro em F e raio delta. Perto dele. Perto dele, ele é o maior de todos? Sim ou não? Sim. Então ele é um ponto de máximo local. Se eu ampliar só essa região, se eu der um zoom nessa região, vai ter uma coisa assim, ó, mais ou menos, no gráfico da função. Bem aqui vai estar o ponto F. Certo? Perto dele, qualquer ponto que você pegar, a imagem desse ponto pela função f vai estar abaixo do valor de f, no caso. Tudo bem? Então ele é o maior de todos naquela proximidade dele, portanto ele é um máximo local.
Tá claro? Ficou claro? Fez sentido isso? Tá? Tem algum outro ponto que também é máximo local da função? Hã? B de bola? Mas ele já não é máximo global? É, mas ele também é local. Então, ele também entra perto dele, ele também é o maioral. Então, ele também é máximo local da função. Tá bom? Todo máximo global ou mínimo global é também máximo ou mínimo local. Mas a recíproca não é verdadeira, tá? Então, o B é máximo local. O C é máximo local? O C é o quê? É mínimo local. Então, o C entra aqui. O D, máximo ou mínimo local? Máximo local. O E, mínimo local. O F, máximo local. E o A e o G? Não são nada? Na verdade, eles são. Os dois são pontos de mínimo locais. Se eu olha só pela esquerda, não tem ninguém aqui à esquerda, professor. Tá, não tem problema. Olha só à direita do ponto A. Pega qualquer ponto nesse intervalinho aqui, ó. A imagem, ou as imagens desses pontos não vão estar acima de F de A? Então ele é o menor de todos. Então ele é o mínimo local também, tá? Então A é um mínimo local e de modo análogo o G também é mínimo local. Opa, obrigado. Aqui, né? A e G. Obrigado. Ok, gente? Fez sentido isso? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tá. Observação. Tal como nós observamos para cá, para os extremos absolutos, os pontos C e D aqui nesse exemplo foram pontos de máximo e mínimo absoluto de F. Então eu posso chamar esses pontos nos quais a função assume o seu valor máximo ou o seu valor mínimo de ponto de máximo ou de mínimo local de F. Tá bom? Então a ideia é totalmente análoga. Então aqui eu tenho exemplos de máximos e mínimos locais de uma função. O ponto A é o que mesmo? Nesse exemplo aí? Máximo o quê? Global? Com certeza? Não, local, né? Tem gente aqui, ó, que já está passando dele, né? Então ele é o máximo local da função. E o B? O B é o mínimo local, mas ele também, pelo aspecto do gráfico, ele também é um mínimo global da função. Tá bom? Tem mais algum ponto de máximo ou de mínimo aí? O zero. O zero é um ponto de quê aí? O zero é um ponto de mínimo local, né? O B está abaixo dele aqui. Então ele é um ponto de mínimo local, tá? E aqui? Tá bem na cara, né? Isso aqui nem precisa de cálculo. É uma parábola com cavidade para cima. Então o vértice dela é um ponto de mínimo, na verdade o mínimo global da função. Tá bom? Se a concavidade fosse voltada para baixo, seria um ponto de máximo global. E aí, essa função tem máximo ou mínimo local ou global? Tem? Quem é? Hã? Falem sem medo. Vocês têm medo de errar. Quê?
Pergunta é, tem máximo ou mínimo global ou local? Tem? Quem é? Não, mas mais ou menos infinito não são números. Não são números. Mas você está falando em relação a qual ponto? Tá, não. Ali o gráfico está crescendo, né? Para cá, para a direita do eixo das abscissas, ele está crescendo, para a esquerda ele está decrescendo. Então, eu acho que já está mais ou menos claro que não tem máximo nem mínimo global. Tudo bem? Agora a pergunta, tem máximo ou mínimo local? A dúvida é esse ponto aqui, sim ou não? Esse ponto bem aqui é um ponto de máximo ou de mínimo local? Não, ele passa bem aqui no zero, né? Aqui? Não. Aí não é máximo local. Olha só. Vamos ver. Falou nessa raiz, né? Que essa raiz seria o máximo local. Vamos tirar essa dúvida. Para ser máximo local, o que tem que acontecer? Ele tem que ser o maioral perto dele. Então, nesse gráfico aí, está acontecendo algo assim, ó. Bem ali é menos 3. Tá? Uma coisa assim. Menos 3. Aqui é 1. Aqui é 2. Função f. Olha só. Para ser máximo local, ou mínimo local, nós vamos pegar o máximo. Se esse cara fosse um máximo local, ele tinha que ser o maioral perto dele. Em outras palavras, se eu olhar perto dele, a imagem de qualquer ponto nesse intervalo teria que estar totalmente abaixo dele. Se eu olhar para esse lado esquerdo, isso acontece. A imagem desses pontos aqui do lado esquerdo estão abaixo dele, ok. Mas se eu olhar para o lado direito, isso não acontece. As imagens desses pontos estão acima dele. Então ele não é ponto nem de máximo nem de mínimo local da função. Tá claro? Tá? Agora a pergunta é, este ponto é ponto de máximo ou de mínimo local? Não. Pela mesma explicação que eu acabei de dar. Olha perto dele, isso aqui é o ponto zero, né? Abscissa zero. Pega a esquerda do zero, ó. A imagem desse cara vai estar abaixo dele. E se eu pegar agora aqui, a imagem dele vai estar acima desse. Então ele não é nem máximo nem mínimo local. Na verdade a gente vai ter um nome especial para esse tipo de ponto. Que observem que aqui eu ainda não expliquei o que é concavidade de uma curva, mas intuitivamente eu acho que vocês vão me entender. A barriga, digamos assim, desse gráfico está voltada para baixo. A concavidade desse gráfico está voltada para baixo e aqui está voltada para cima. Certo? Houve uma mudança de concavidade nesse ponto, sim ou não? Ele passou de concavidade para baixo para concavidade para cima. A gente dá a esse ponto o nome de ponto de inflexão da função. A gente vai estudar isso com os conhecimentos de segunda derivada da função. Daqui mais umas 3 aulas. Mais 2 ou 3 aulas. Tá? Mas, por hora, este ponto não é ponto nem de máximo nem de mínimo local da função. Tudo bem? Tá? Fala. Obedecendo isso. Se você conseguir mostrar para a função que a função está sempre abaixo de um determinado valor, de um determinado número, esse número vai ser o máximo ou mínimo
global ou local da função, tá? O local é mais complicado, né? Mas o global você consegue mostrar isso aqui, tá? Mas é sempre a partir da definição. Como é? A função modular, por definição, o módulo de x já é sempre maior do que o igual a zero, né? Então, isso significa o quê? Que este cara é o valor mínimo global da função módulo. Né? Porque a função f de x igual ao módulo de x, por definição, o módulo não é sempre o resultado do módulo, a imagem do módulo não é sempre um número maior do que ou igual a zero. Então, esse cara aqui já vai ser o valor mínimo global da função. Então, se a gente conseguir mostrar algo desse tipo para qualquer função, a gente automaticamente está dizendo que a função que aquele valor é máximo ou mínimo global da função, tá? Boa pergunta. Mais alguns exemplos aqui. Este exemplo aqui. Esta aqui é a função f de x igual a 2 elevado a x. Função exponencial de base 2. Pergunta, essa função tem máximo global? Sim ou não? Não. Tem máximo local? Não. Tem mínimo global? Sim ou não? Não. Vou já explicar por quê. Tem mínimo local? Também não. Por que ela não tem mínimo global? Aí pode surgir a dúvida. Professor, mas ela não passa do zero. Na verdade, ela nem toca no zero. Tá certo? Tudo bem? Para que o zero fosse um valor mínimo global dessa função, a função teria que assumir o zero. Porque olha a definição, vamos pegar, é porque eu já apaguei, né? Mas deixa eu voltar aqui no slide rapidinho. Lá na definição. Olha só. O C, o candidato a máximo ou mínimo global da função, ele é um ponto de onde? Do domínio da função, ou seja, eu estou calculando o valor da função, f de c. Calculando o valor da função em um ponto do seu domínio. Então, para que o zero fosse um ponto de mínimo global dessa função, ela teria que assumir o valor zero. Na verdade, essa curva, se eu olhar para cá, indo da direita para a esquerda, ela está cada vez mais decrescendo. Você concorda? Ela está cada vez mais decrescendo. Se você andar da direita para a esquerda, olhar da direita para a esquerda, ela está decrescendo nesse sentido. Significa o quê? Que ela está assumindo valores cada vez menores. Mas ela chega no zero? Não chega no zero. Essa reta aqui é uma reta assíntota da curva. Né? A curva se aproxima da reta, mas não encosta. Fez sentido isso? Ficou claro? Então, como ela está decrescendo sempre, de lá para cá, ela está decrescendo sempre, ela está assumindo valores cada vez menores. Como ela está assumindo valores cada vez menores, não tem ninguém que é menor que todos os outros. Não é uma coisa meio doida? Mas é assim que é. Tudo bem? Ela está assumindo valores cada vez menores, porém, ela não assume um valor mínimo. Então, ela não tem mínimo global. Ok? Outro exemplo. Esse é bem legal.
que é A, aqui é B. Vou chamar esse aqui de Mzinho e esse aqui de Mzão. Considere esse gráfico aqui. Essa função, ela tem valor máximo ou valor mínimo global? Não tem valor máximo nem mínimo global. Ela não tem valor máximo. Essa é mais bonito ainda esse exemplo do que o anterior. Porque o anterior ele vai decrescendo. Se eu vier de lá para cá, ele vai decrescendo e eu já entendi que ele não vai encostar no eixo X, então não vai ter um valor mínimo. Mas aqui, esse M está limitando os valores da função embaixo e esse Mzão está limitando os valores da função por cima. Entretanto, esses pontos não estão no domínio da função. Então, esses pontos não são, A e B, não são pontos de máximo nem de mínimo da função. Aqui, os valores da função estão crescendo cada vez mais. Mas eles chegam no Mzão? Não. Então, não tem um cara que pertence ao domínio da função, um ponto aqui que pertence ao domínio da função, cuja imagem dele seja maior que as imagens de todos os outros. E de modo análogo aqui também para o mínimo. Ficou claro? Fez sentido isso? Tudo bem? Então, cuidado, tá? Bom, dito isso, se nós já entendemos perfeitamente o que é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, global e local de uma função, vamos para esse teorema, que é um dos teoremas mais importantes aqui dessa parte do nosso curso de derivada, que é o teorema de Weierstrass, tá? O teorema de Weierstrass, ou o teorema do valor extremo, nos diz o seguinte, tá? Eu não vou demonstrar esse teorema, obviamente, mas a gente precisa entender o que ele quer nos dizer. Olha só. Considere uma função f contínua em um intervalo fechado. Então, condições, hipóteses do teorema. A função precisa ser contínua em um intervalo fechado. Se essa função for contínua em um intervalo fechado, então, com certeza, ela vai assumir um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto nesse intervalo. E é isso, simplesmente isso, que nos diz o teorema de Weierstrass, tá? Então, se a função... Teorema... F contínua em AB significa dizer que F possui máximo e mínimo em AB. Em outras palavras, se você desenhar o gráfico de uma função contínua, o que é? Lembra da maneira... como é a palavra? Me fugiu a palavra. A maneira didática, digamos assim, lúdica, de você desenhar o gráfico de uma função contínua, é você desenhar sem tirar o lápis do papel. Tenta desenhar um gráfico que seja gráfico de função contínua, sem tirar o lápis do papel, sendo que o domínio desse gráfico tem que ser um intervalo fechado. Você vai ver que não tem como você desenhar um que a função não tenha nem máximo nem mínimo absoluto. Ela vai ter que assumir um máximo e um mínimo absoluto desse intervalo. Não tem como, tá? Então, olha só. Pega aqui uma função definida nesse intervalo AB. E tenta desenhar
Não tem como. Se o gráfico for contínuo, em algum ponto entre A e B, ou pode ser até o próprio A ou o próprio B, em algum ponto, nesse ponto x0 aqui, vai estar o máximo absoluto da função. E nesse outro ponto x1 aqui, vai estar o valor mínimo da função. Tudo bem? Você pode até... Ah, professor, então vou dar uma de esperto. Vou fazer isso aqui, ó. Tá aqui A, tá aqui B. Pronto, função contínua. É constante, desculpa. Na verdade, aí ele tem infinitos pontos de máximo e de mínimo agora. Todos os pontos de domínio dela são pontos de máximo e são de mínimo, já que todos são iguais. Tudo bem? Então, por esse exemplo da constante, a gente pode perceber que, na verdade, nós podemos ter funções que têm mais de um ponto de máximo. Não é que tenha mais de um ponto de máximo no sentido pontos da abscissa, né? Mas valor máximo ou valor mínimo sempre são únicos. Agora, os pontos de máximo ou de mínimo pode ser que tenha mais de um. Você pode ter infinitos pontos, como nesse caso. Outro exemplo de uma função que tem infinitos pontos de máximo e de mínimo. Alguém consegue me dar? Um exemplo de uma função que tem infinitos pontos de máximo e de mínimo. Função seno. Função seno, todo mundo lá, a imagem não é entre 1 e menos 1? Então, todos os caras que batem lá em cima no 1, que são infinitos, são pontos de máximo. E os de baixo são pontos de mínimo. Mas o valor máximo e o valor mínimo da função seno só é 1. O máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Ficou claro? Fez sentido isso? Tá? Então é isso que nos diz o teorema de Weierstrass, tá? Se a função for contínua e definida em um intervalo fechado, não tem para onde correr. Essa função vai assumir um valor máximo e um valor mínimo nesse intervalo, tá? Agora olha se... Me chamou? Fala. A função cúbica é. Boa pergunta, mas você está definindo ela em qual intervalo? Mas aí o teorema de Weierstrass, ele se refere a isso aqui. Eu estou falando de uma função contínua em um intervalo fechado. Se eu pegar a função x ao cubo, excelente pergunta, tá? Se eu pegar a função x ao cubo, cujo gráfico é esse aqui, né? E olhar para ela da seguinte forma, aí ela não vai ter máximo e mínimo. Mas se eu olhar para a função x ao cubo, bem aqui, por exemplo, tá? De menos 1 a 1 em R. Aí agora ela está restrita a este intervalo. Isso aqui já não tem mais. E agora, ela tem máximo e mínimo? Tem. Então, é muito importante que vocês se atentem às hipóteses do teorema de Weierstrass. São duas hipóteses. Primeira hipótese, a função tem que ser contínua. Segunda hipótese, a função tem que estar definida, eu tenho que estar olhando para um intervalo fechado. Se ela for contínua em um intervalo fechado, nesse intervalo ela vai ter um máximo e um mínimo. Tá bom? Excelente pergunta. Olha esse aqui, ó. Pergunta: essa função, qual que é o domínio dela, gente?
O domínio dela. De 0 a 2. Muito bem. Então ela é de 0 a 2 em R. Tá claro para todo mundo? Tá? Se eu projetar o gráfico dela aqui no eixo das abscissas, vai varrer esse intervalo de 0 a 2, tá? Essa função tem valor mínimo absoluto? Quem é? 2 não. 0. Eu falei valor mínimo. Agora, se eu perguntar se ela tem ponto de mínimo absoluto? Tem. Quem é o ponto de mínimo? 2. Ok. Tá claro para todo mundo? Só para a gente não confundir valor com ponto de mínimo, tá? Agora pergunta. Então, até agora o teorema de Weierstrass está valendo, né? Agora pergunta. A conclusão do teorema de Weierstrass. Ela tem ponto de máximo absoluto? Sim ou não? Não. Aqui ela vem crescendo cada vez mais, mas ela nunca chega nesse valor aqui. Posso até botar um valor aqui, 3, por exemplo. Ela nunca assume o valor 3. Uai, mas o teorema de Weierstrass não diz que se a função for definida em intervalo fechado, ela tem que ter um máximo e um mínimo? Por que essa não teve um máximo? Porque ela não é contínua. Se você suprimir uma das hipóteses do teorema, o resultado dele, a tese dele pode não ser verdadeira. Aqui de exemplo. Então essa função não tem valor máximo, ela tem valor mínimo. Mas o teorema de Weierstrass me diz que tem máximo e mínimo. Essa aqui não tem máximo e mínimo porque ela não é contínua. Tá claro? Tá? E olha essa outra aqui. Olha essa função, ela é contínua no domínio dela? Sim. Ela tem valor máximo? Não. Tem valor mínimo? Também não. Não. Nem máximo, nem mínimo absoluto. Ela tem. Você vem aqui, ó, ela vai crescendo cada vez mais. Essa reta é a assíntota ela. A assíntota vertical. Ela vem aqui, ela vem decrescendo cada vez mais, mas ela nunca vai chegar no valor 1. Ela não tem, nesse caso, não tem nem máximo nem mínimo. Ela poderia ter um dos dois. Poderia fechar a bolinha aqui. Tal. Mas ela não tem máximo nem mínimo. Mas ela é contínua. Bom, mas ela é contínua, mas não tem nem máximo nem mínimo. O que está faltando para o teorema de Weierstrass? Um intervalo fechado. Qual é o domínio dessa função aqui? Um intervalo aberto de 0 a 2. Então, por isso que eu não posso exigir que o teorema de Weierstrass funcione. Eu só posso exigir que o teorema de Weierstrass funcione, só posso garantir que ele vai funcionar se a função for contínua em um intervalo fechado. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Beleza. Dito isso, nós vamos para um outro teorema, que é um teorema de Fermat. Muito importante, por sinal. Tá? Ele nos diz o seguinte, presta bem atenção no que ele diz. Se a função f tiver um valor máximo ou mínimo local em um certo ponto C, e se você souber que a derivada nesse ponto existe, então a derivada nesse ponto tem que ser 0. Então olha o que o teorema de Fermat está nos dizendo. Se a função tem um máximo ou um mínimo local em um certo intervalo, eu já sei que ela tem um máximo ou mínimo local. E eu sei que a derivada existe. Ou seja, a função é derivável naquele ponto. Se ela tem máximo ou mínimo e a derivada existe naquele ponto,
Então, com certeza absoluta, o resultado, o valor da derivada nesse ponto é zero. Tá? Olha para cá. Essa função nesse intervalo, ela tem um máximo e um mínimo? Sim ou não? Sim, né? Está aqui o máximo, está aqui o mínimo. Qual é a característica geométrica da reta tangente ao gráfico dessa função nesses dois pontos? É horizontal. A reta tangente aqui é horizontal. Mas a gente já viu que o significado de derivada, o significado geométrico de derivada de uma função em um ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Não é isso? Se essas retas tangentes são horizontais, significa que os coeficientes angulares delas são iguais a quanto? A zero. Ou seja, em outras palavras, a derivada da função nesse ponto, no caso x0, é zero. E a derivada da função nesse ponto x1 também é zero. Ou seja, se eu sei que a função tem máximo ou mínimo local, pode ser até absoluto, não tem problema. Se eu sei que ela tem um máximo ou mínimo em um certo intervalo, e eu sei que a derivada nesse ponto existe, e aqui eu sei que a derivada existe, porque eu estou vendo que ela é horizontal, então a derivada tem que ser zero. Tudo bem? Ficou claro? Tá? É isso que nos diz o Teorema de Fermat. Agora, olha esse exemplo aqui, ó. A função módulo de x, ela tem um valor mínimo absoluto ali. Tem ou não tem? Não é zero ali? E qual que é a derivada dela em zero? Ela não existe. Não sei se vocês lembram, mas a gente já demonstrou isso nas aulas lá no início de derivada. Eu calculei a derivada do módulo de x pelos limites laterais e vi que para um ia para um valor e para outro limite lateral ia para outro valor. Ou seja, a derivada não existe no zero. Então, aí surge a seguinte dúvida. Professor, a derivada não existe, mas aquele ponto é um ponto de mínimo. Tem alguma coisa errada no teorema? Não, porque o teorema diz o seguinte: se você sabe que o ponto é de máximo ou de mínimo, e você sabe que a derivada existe, então a derivada tem que ser zero. Aí, nesse caso, a derivada não existe. Ou seja, mesmo você tendo um ponto em que a derivada não existe, este ponto ainda pode ser um ponto de máximo ou de mínimo da função. Então tem que se ligar nisso. Vou repetir. Mesmo que você tenha um ponto em que a derivada da função desse ponto não existe, este ponto ainda poderá ser um ponto de máximo ou de mínimo da função. Ficou claro? Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora vamos pegar a função... Onde é que eu posso pagar? Posso pagar aqui, né? Vamos pegar a função... Vamos pegar x ao cubo. O Antônio nos deu como exemplo. Deixa eu ver se está aqui no slide. Aqui, a x ao cubo. A função x ao cubo, se eu calcular a derivada dela, é 3x ao quadrado. E se eu calcular o valor da derivada dela no zero, dá zero. Sim ou não? Então, a derivada da função x ao cubo no zero dá zero. Ora, o teorema de Weierstrass não está me dizendo que se a derivada no ponto, em um certo ponto for zero, esse ponto vai ser ponto de máximo ou de mínimo? O que está errado? Porque esse ponto aqui é um ponto de máximo ou de mínimo da função? Não, ele não é nem máximo nem mínimo. Tem alguma coisa errada com o teorema, então? Não. Não tem nada errado com o teorema. Porque ele diz assim, ó, se você souber que a função tem um ponto de máximo ou de mínimo,
e você sabe que a derivada existe, então a derivada é zero. A recíproca, nada te garante que vai ser verdadeira. Ou seja, se a derivada for zero em um ponto, isso ainda não te garante que esse ponto vai ser ponto de máximo ou de mínimo. Entretanto, galera, o teorema de Weierstrass, apesar de que esses dois exemplos parecem serem contraditórios em relação ao teorema de Weierstrass, ele nos dá um critério, uma luz, um norte, para nós encontrarmos os possíveis pontos de máximo ou de mínimo da função. Ou seja, qual é um possível caminho que eu tenho para achar os pontos de máximo ou de mínimo da função? É eu calcular a derivada da função, ver se a derivada existe no ponto em questão e ver se a derivada nesse ponto é zero. Se a derivada existir e se a derivada nesse ponto for zero, então esse ponto pode ser um ponto de máximo ou de mínimo da função. Me garante que ele vai ser? Não, mas ele pode ser. E é um bom caminho para a gente começar a procurar os pontos de máximo e de mínimo da função. Tá? Na verdade, não sei se vocês perceberam, nós tivemos dois casos. Um ponto em que era máximo ou mínimo e a derivada não existia, e o ponto em que a derivada era zero. Tá? Esse ponto a gente chama de ponto crítico da função. Então bota lá no slide, tá? O que é um ponto ou um número crítico de uma função? Um ponto ou um número crítico de uma função f é um número no domínio da função tal que a derivada é zero ou ela não existe. Anotem isso, tá? Um ponto crítico de uma função é um ponto em que a derivada da função nesse ponto ou é zero ou não existe. Tudo bem? Ou seja, a gente pode reescrever o teorema de Weierstrass, o teorema de Fermat, em termos de ponto crítico. Eu posso dizer assim, ó, se a função f tiver um máximo ou mínimo local, então esse ponto vai ter que ser um ponto crítico. Tá? Então essa é a maneira que a gente pode reescrever o teorema de Fermat. Se o ponto for de máximo ou de mínimo local de uma função, então esse ponto tem que ser um ponto crítico. E ponto crítico é o quê? São os pontos em que a derivada ou não existe ou é zero. Alguma dúvida? Ah. Olha esse primeiro exemplo. Ache os pontos críticos da função f de x. Observe que esse é o primeiro exemplo com conta, né, que a gente vai fazer hoje. Menos 4x mais 3. Tá? Eu quero achar os pontos críticos dessa função. O que eu vou fazer para achar os pontos críticos? Eu vou calcular a derivada dessa função. Isso a gente já sabe fazer tranquilamente. Se a derivada não existir em um certo ponto, ou se nesse ponto a derivada for zero, ou em outro ponto a derivada for zero, então esses pontos são chamados de pontos críticos. Tá? Então quem é a derivada de x quadrado? 2x. Derivada de 4x? 4. Então fica menos 4. Derivada de 3 é zero. Aí você vem, se pergunte o seguinte: essa derivada existe para todo x? Sim. Então ela sempre existe. Eu só vou então procurar os valores de x que fazem ela se anular. Ou seja, ela vai se anular em 2x igual a 4, ou seja, x igual a 2. Então esse cara é um ponto crítico de f. Pronto. Tudo bem? Então determinar pontos críticos de uma função é encontrar os pontos onde a derivada da função se anula ou não existe. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos lá. Letra B.
f de x igual a x mais 1 sobre x. Vamos lá. Derivada dessa função, quem é? Derivada de x é 1. Observem que 1 sobre x é o mesmo que x a menos 1. Então, derivando usando a regra da potência, vai ficar o menos 1 cai, vezes x elevado a menos 1, menos 1. Tudo bem até aí? Então, isso aqui vai ficar 1 menos 1 sobre x ao quadrado, né? X a menos 1 é x a menos 2. E aí você inverte novamente. Então dá 1 menos x ao 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Tudo bem? Pergunta, preste atenção agora. Essa derivada existe para todo x? Tem algum ponto x que essa derivada não existe? No zero, né? Entretanto, o zero está no domínio da função f? Não. O domínio dessa função são os reais, com exceção do zero. Então, eu posso afirmar que o zero, x igual a zero, é um ponto crítico de f? Não, porque ele não está no domínio dela. Se de alguma forma, e preste atenção, se de alguma forma o zero estivesse no domínio dela e não estivesse no domínio da derivada, aí ele seria um ponto crítico. Porque um ponto crítico é um ponto em que a derivada não existe ou se anula. Então, nesse caso, ela não existiria, mas estaria no domínio da função f e, portanto, seria um ponto crítico. Ficou claro isso? Cuidado que na hora dos exercícios tem que ter muita atenção para isso. Porque várias vezes você tem uma função, está definida no ponto, aí você olha para a derivada, a derivada não existe em um certo ponto, mas esse ponto está lá no ponto do domínio, então ele é ponto crítico. Tá bom? Então tome cuidado. Então aqui eu vou só igualar isso aqui a zero e vou achar os pontos críticos, tá? Então 1 vai ser igual a 1 sobre x ao quadrado, portanto x ao quadrado vai ser igual a 1 e portanto x vai ser igual a mais ou menos 1. Né? Tirar a raiz, mais ou menos raiz de 1. Tudo bem? Então os pontos críticos da função f são os pontos mais e menos 1. Alguma dúvida? Tudo bem? Como curiosidade, no caso da função quadrática, vou retomar aqui a função quadrática. F de x igual a x quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Vamos derivar ela? Caso geral, é 2ax mais b. Confere? Vamos igualar a zero. Existe para todos os reais. Vamos igualar a zero. Vai ficar 2ax igual a menos b. Então, x vai ser igual a menos b sobre 2a. Esse é um ponto crítico. E, na verdade, esse é um ponto de máximo ou de mínimo da função quadrática. Lembra que esse aqui é o x do vértice lá do ensino médio, né? Primeiro ano do ensino médio. X do vértice. Aí, para descobrir o y do vértice, professor, é só você pegar esse x e substituir aqui, ó. Aí você encontra a imagem dele pela função f. Aí você acha o y do vértice, que é... Como é mesmo? É menos delta sobre 4 vezes a, né? Menos o discriminante sobre 4a. Esses são os pontos, são as coordenadas do vértice da função quadrática, tá? Que pode ser máximo ou mínimo, dependendo da concavidade da parábola. Tudo bem? Então, se você já fosse adiantado nos seus estudos, lá no ensino médio, você usava a derivada para achar máximo e mínimo de função quadrática. Olha só que bacana. Tudo é uma questão de horizonte, né? Olha só. Método do intervalo fechado, para a gente fechar a nossa aula. Olha só. Esse método é um método que nos ajuda
a determinar, valores máximos e mínimos de funções em intervalos fechados no domínio delas. Tá? Então, para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua, a condição é que a função precisa ser contínua em um intervalo fechado. Se ela for contínua em intervalo fechado, eu faço o seguinte para encontrar o máximo e o mínimo absoluto dela nesse intervalo. Primeiro, eu vou achar os pontos críticos. Porque, primeiro, se ela for contínua no intervalo fechado, o teorema de Weierstrass me diz que vai ter um máximo e um mínimo, sim ou não? Então, só que o teorema de Weierstrass não me diz como acha. Esse método me ensina a achar. Então, o que eu faço? Primeiro, eu acho os pontos críticos da função f no intervalo. Tudo bem até aí? Esses pontos críticos são os possíveis pontos de máximo ou de mínimo da função. Não é isso que eu falei? São os possíveis, não me garante que eles são os possíveis, ponto de máximo ou de mínimo da função. Então, eu acho os valores da função no ponto crítico, ou nos pontos críticos, acho os valores da função nos extremos do intervalo, ou seja, em A e B, e comparo. O maior desses vai ser o valor máximo, e o menor deles vai ser o valor mínimo. Vê se faz sentido isso para vocês. Eu tenho uma função contínua em intervalo. O teorema de Weierstrass me diz que essa função tem valor máximo e mínimo absoluto nesse intervalo. Então só preciso achar. Como que eu vou fazer para achar? Eu acho os pontos críticos da função e determino o valor da função desses pontos críticos, que são os possíveis pontos de máximo ou de mínimo. E acho os valores da função nos extremos do intervalo AB. O maior de todos vai ser o máximo, o menor de todos vai ser o mínimo. Porque o que pode acontecer é o seguinte, olha só. Pode acontecer algo assim, ó. Imagina que está aqui, ó. A, B. Pode acontecer algo assim, ó. Aqui tem um ponto crítico, x1, e aqui tem um outro ponto crítico, x2. Então, eu acho o x1 e x2, que são os candidatos a ponto de máximo ou de mínimo, vendo onde a derivada não existe ou onde a derivada se anula. É assim que eu acho que eu determino x1, x2 ou quantos forem. Tudo bem até aí? Tá? Aí eu calculo os valores, deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui. Os valores da função f nos extremos do intervalo AB. E aí, o maior desse, no caso eu peguei dois pontos críticos, né? Podia ser só um, ou podia ser 3, 4, quantos forem. O maior desses caras vai ser o máximo. O menor deles vai ser o mínimo. Pode acontecer, por exemplo, algo desse tipo, ou pode acontecer algo assim também, ó. Preste atenção. Podia ter acontecido algo assim, ó. A, B. Vou pegar aqui, né? De acontecer algo assim. Esses pontos são os pontos críticos. Nesse exemplo, eles são pontos de máximo e de mínimo locais. Mas eu quero os globais. Quem são os globais? Os extremos do intervalo. Por isso que eu tenho que comparar o valor dos pontos, da função nos pontos críticos com o valor da função nos extremos do intervalo. Porque o maior vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Fez sentido isso? Tudo bem? Tá? Então vamos exercitar isso, tá? Vamos exercitar esse método, entre aspas, que não é um método, simplesmente uma maneira muito clara para a gente perceber
quais que são os valores máximo e mínimo de uma função. Olha só esse primeiro exemplo. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função x ao cubo menos 3x² mais 1 no intervalo menos meio 1/4. Desculpa, menos meio 4. Então a função aqui é f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 1. O intervalo que a gente vai procurar, o máximo e o mínimo, é o intervalo menos meio 4. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Isso, mas em relação ao método, primeira coisa, achar os valores de f nos pontos críticos. Essa é a primeira etapa. Para eu fazer isso, eu preciso achar primeiro os pontos críticos. E os pontos críticos eu acho derivando a função. Certo? Então vamos calcular a derivada de f. Derivada de f, 3x² menos 6x. Essa derivada existe para todo x real naquele intervalo. Então eu só preciso procurar os pontos em que a derivada é zero. Tudo bem? Então vai ficar, observe que eu posso pôr 3x em evidência, vai ficar x menos 2 igual a zero. E daí eu tenho que x é igual a zero ou x é igual a 2. Esses são os pontos críticos. Tudo bem até aí? Antes de nós irmos para o segundo passo, eu preciso calcular o valor de f nos pontos críticos. Só que eu tenho que olhar apenas para os pontos críticos que pertencem a esse intervalo. Os dois pontos pertencem a esse intervalo, sim ou não? O 0 está nesse intervalo? Sim. O 2 está nesse intervalo? Sim. Ok. Então eu vou achar os valores de f nesses dois pontos. Se tivesse algum ponto crítico que não se enquadrasse nesse intervalo, eu precisava calcular o valor de f? Não, eu já descartava. Tá claro? Isso acontece muito. Estou falando porque isso acontece muito. Tá bom? Agora eu vou calcular os valores da função f no 0 e no 2. Quanto que é f de 0? 1. Quanto que é f de 2? 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 8 menos 12, mais 1. 9 menos 12 dá menos 3. Tudo certo até aí? Qual é o segundo passo? Segunda etapa. Achar os valores de f nos extremos do intervalo. Ou seja, galera, eu vou achar f de menos meio e f de 4. Vou calcular a imagem de f no menos meio e no 4. Tudo bem? Vamos lá. F de menos meio vai ficar menos meio ao cubo dá menos 1/8. Certo? Menos meio ao quadrado dá 1/4. Vezes 3 dá 3/4. Mais 1. Esse aqui vai dar, tirando o mínimo, dá 8. Menos 1. Menos 6 mais 8. Dá 1/8. Se eu não tiver errado, conta. Tá claro? Agora vamos calcular f de 4. Dá 4 ao cubo, dá 16,64. Menos 4 ao quadrado é 16. 16
vezes 3, você fez 3, 18, 48. 48 mais 1, né? 64 menos 48 dá 16, né? Mais 1, 17. Tudo bem? Qual é a terceira etapa? Comparar os valores de f nos extremos do intervalo, que são esses, com os valores de f nos pontos críticos, que foram esses. O maior deles vai ser o máximo global no intervalo e o menor vai ser o mínimo. Tá? Qual que é o maior valor? 17. Então, f de 4 igual a 17 é o valor máximo absoluto de f no intervalo. E qual que é o menor? Menos 3. Então, f de 2 igual a menos 3 é o valor mínimo global ou absoluto de f no intervalo. Ficou claro, gente? Difícil isso? Muito tranquilo, tá? Olha o gráfico da função, ó. Lá no 4, que é um extremo do intervalo, assume o valor máximo. E lá no 2, que era um ponto crítico, é um outro extremo. É um outro valor absoluto da função, valor mínimo absoluto. Tudo tranquilo, gente? Tudo certo? Tudo em paz? Tá? Olha essa aqui. Considere essa função f de x igual a x sobre x ao quadrado menos x mais 1 no intervalo 0 e 3. Eu quero achar o valor máximo e mínimo absoluto da função desse intervalo, tá? Vamos lá fazer? Então, primeira coisa que eu preciso fazer é achar os valores da função nos pontos críticos. Para isso, eu preciso primeiro achar os pontos críticos. E para isso, eu preciso derivar. Antes de eu começar a derivar, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Qual que é o domínio dessa função, galera? São todos os reais menos os reais que zeram o denominador, não é isso? Quem é que zera esse denominador? X quadrado menos x mais 1 igual a 0. Tem alguém que zere ele? Vamos ver o discriminante. O discriminante é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui dá 1 menos 4, que dá menos 3, que é negativo. Opa, se é negativo, significa que não temos raízes reais. Ou seja, isso aqui zera? Não zera. Isso aqui é sempre diferente de zero. O que isso significa? Que o domínio da função são todos os reais. Tudo bem? Só para deixar claro, caso nós precisemos dessa informação. Então, primeira coisa, vamos derivar a função. Derivada dessa função, tem que usar a regra do quociente. Deriva a primeira, que dá 1, vezes a segunda, mais ou menos, menos a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada de x quadrado é 2x, derivada de x negativa é menos 1 e derivada de 1 é 0. Tudo isso divide pelo quadrado da segunda função, a função de baixo. Tudo bem até aí? Tá? Então, essa derivada aqui será igual a
eu ver o que dá para cancelar aqui. Não dá para cancelar muita coisa não, né? Porque aqui vai ficar, ó, menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos x e 1 mais 1 dá 2, mais 2. Sobre x quadrado menos x mais 1 ao quadrado. Então essa daqui é a primeira derivada da função f. Tudo bem? O que é que eu preciso fazer? Achar os pontos críticos. Os pontos críticos são os pontos em que a derivada se anula ou não existe. Essa derivada, ela se anula? Não. Porque aqui eu já vi que não zerou, então aqui elevando ao quadrado também não vai zerar. Então essa derivada existe para todo mundo. Tudo bem? Então eu só vou achar os pontos em que ela é zero. Tá? Então eu vou fazer f' igual a zero. Então vai ficar, quanto foi que deu f' menos x quadrado menos x mais 2. Menos x quadrado menos x mais 2 sobre x quadrado menos x mais 1 ao quadrado igual a zero. Isso dá zero quando o numerador zera. Então menos x quadrado menos x mais 2 tem que ser igual a zero. Diga, querida. É porque aqui tem, deixa eu ver se eu não errei conta. Aqui tem x quadrado menos x mais 1 menos 2x quadrado mais 1. Ah, mais x. Ah, mais x, olha. Obrigado. Isso aqui cancela com esse. Olha, já ia fazer besteira. Meio ponto. É 1 menos x quadrado. Agora. É 1 menos x quadrado. Tá, então deixa eu corrigir aqui. Aqui é 1 menos x quadrado. Então isso aqui... Isso aqui se anula quando o numerador se anula. Tudo bem? Agora ficou bonito, né? Que 1 vai ser igual a x quadrado e x vai ser igual a mais ou menos 1. Esses são os pontos críticos da função f. Tudo tranquilo? Então agora é só calcular o valor de f no 1 e no menos 1, sim ou não? Sim ou não? Ainda não. Presta atenção. Esses dois pontos pertencem ao intervalo que ele me deu? Não. Quem não pertence? Menos 1. Então ele eu já descarto. Muita atenção para isso, tá, galera? Como, vou até escrever aqui para vocês anotarem e não esquecer. Como x igual a menos 1 não pertence ao intervalo 0 e 3, nós o descartamos. Então, o ponto crítico é apenas o ponto x igual a 1. Tudo bem até aí? Aí agora eu calculo o valor da função nele, f de 1. Quanto que dá f de 1? Aí bora lá na função. F de 1 vai dar 1 sobre 1 menos 1, 0, mais 1, 1. Então 1 sobre 1 dá 1. F de 1 é 1. Tudo bem? Agora eu calculo o valor de f nos extremos do intervalo. Ou seja, eu vou calcular f de 0 e f de 3. F de 0 vai dar 0. F de 3 vai dar quanto? Vamos ver.
vai dar 3 sobre 9 menos 3, 6, mais 1, 7. Perfeito, 3 sétimos. 3 sobre 7. Qual que é o maior? 1. Então esse é o valor máximo. E qual que é o menor? Então esse é o valor mínimo. Pronto. Tranquilo? Muito simples. Beleza. Fazendo isso aí, você já garante meio ponto na tua prova. Pode ser que ele seja, mas pode ser que... Como a função é contínua, na verdade ele vai ser. Bora olhar aqui. Já tem internet? Ah, não tem internet. Deixa eu ver aqui o GeoGebra. Abrir aqui o GeoGebra. Vamos ver o que ele vai ser. A função é x sobre x quadrado menos x mais 1. Olha só. O f de x sobre x quadrado menos x mais 1. Então, o f de 3 que você perguntou, né? Ó, o f de 3, nesse caso, não vai ser nada. Ele só é um extremo. Tá? É um valor extremo, que eu tenho que olhar só nesse intervalo, daqui até aqui. Aqui não vai ser nada. Ele vai ser, no caso, quando eu olhar para o intervalo fechado, ele vai ser um valor mínimo local da função. Sim, vai ser um valor mínimo. Mas se eu olhasse agora mais ampliado, né, olhar para toda a função, eu vejo que ele não vai ser, na verdade, nem máximo nem mínimo local da função. Tá bom? Olha essa aí. Na aula que vem nós vamos falar de dois teoremas importantíssimos também, que é o teorema de Rule e o teorema do valor médio, tá? Eu acho que a gente já começa também a falar de crescimento e decrescimento de funções. As derivadas, elas também nos servirão para a gente verificar intervalos de crescimento e decrescimento de funções. Isso é muito importante do ponto de vista da aplicação. A gente vai ter problema, a gente vai querer saber em qual intervalo a situação precisa, sei lá, de um lucro crescente, uma população está crescendo, ou alguma coisa do tipo. E aí eu preciso saber como que eu posso verificar intervalos de crescimento e decrescimento de funções, tá? E as derivadas nos dizem isso também. Então vamos olhar essa daqui. Derivada. Quem que é a derivada dessa? Quem é a derivada do log natural de alguma coisa? 1 sobre essa coisa, né? Então é 1 sobre x quadrado mais x mais 1. E pela regra da cadeia, vezes a derivada do que está fazendo a composição, que é 2x mais 1. Tudo bem até aí? Então a derivada aqui, só organizando, vai ser 2x mais 1 sobre x quadrado mais x mais 1. Percebam que esse denominador ele também não zera. Se eu calcular o discriminante, dá 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, dá menos 3 também. Então não zera. Não tem raiz, não zera, tá? Então só tem que procurar os intervalos, os pontos em que a derivada se anula. Ela vai se anular quando o numerador se anular. Ou seja, 2x mais 1 foi igual a 0 e, portanto, x foi igual a
menos meio. Tudo bem até aí? Dúvidas? Tudo bem, né? Esse ponto está nesse intervalo? Sim. Então é um ponto crítico. Preciso calcular agora o valor da derivada, o valor da função nele. Então tenho que calcular agora f de menos meio. Quem que é f de menos meio? É o log natural de menos meio ao quadrado mais o menos meio, que fica menos meio, mais 1. Ou seja, isso aqui é o log natural, menos meio ao quadrado é 1/4, menos meio mais 1 dá meio. Tá bom? Isso aqui vai ser o log natural de 3/4. Tá? Tá bom? Log natural de 3. Diga. Eu usei a regra da cadeia. Qual é a derivada do log natural de alguma coisa? É 1 sobre essa coisa, né? Log natural de x é 1 sobre x. Log natural de uma função é 1 sobre a função, e pela regra da cadeia, vezes a derivada da função. Então aqui eu estou multiplicando pela derivada do que está dentro. Tá bom? É boa pergunta. Não pode esquecer, gente, a regra da cadeia, é importante. Inclusive, na tua prova, eu acho que tem umas 5 funções lá para te derivar. Tem uma questão lá que são 5 itens. Cada item tem vale 1 ponto. 5 funções para te derivar usando a regra de derivação. Então não esqueça. Regra da cadeia, regra de função inversa, derivada de seno, cosseno, tangente, arco cosseno, arco tangente, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tabela de derivada toda para você brincar e se divertir na hora da prova. Tá bom? Então, f de menos meio dá log natural de 3/4. A prova tá boa, gente. É sério. Tá boa. Se vocês estudarem, fizerem o dever de casa, vocês vão sair bem. Log natural de f de menos 1 nos extremos. F de menos 1. Log natural de menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 1. Opa! Isso aqui é o log natural de 1, que é 0. Olha que bonito. F de 1 agora, né? O outro extremo é o log natural de 1 ao quadrado mais 1, que dá o log natural de 3. Tudo bem até aí? Desses camaradas aí, qual que é o maior? Sem medo de ser feliz. Log natural de 3. Quem é o menor? Com certeza. Vamos olhar. Durante a tua prova tu não vai ter calculadora, não vai ter GeoGebra. Então vamos lembrar o gráfico da função log natural para a gente não esquecer. Não é assim? Esse ponto aqui é quanto? X igual a 1. 0 em y. Isso aqui é y igual a ln de x. O 3 está aqui. Então 3 está para cá. Esse é o ln de 3. Realmente ele é o maior de todos. Ln de 1 é 0. Ok. 3/4 está por aqui, ó. Ln de 3/4 é negativo. Então quem é o menor de todos? Ln de 3/4. Cuidado. Esse aqui é o valor mínimo. E esse aqui é o valor máximo.
Deixa eu jogar aqui no... Acho que eu não coloquei o gráfico. Deixa eu jogar aqui no GeoGebra, rapidinho. É ln x² mais x mais 1. Então eu estou olhando no intervalo menos meio, eu estou olhando daqui, galera, ó, daqui, ó, menos 1 a 1, certo? Menos 1 a 1. Quem é o menor de todos? Está bem aqui no menos meio, que é o ln de 3/4. E quem é o maior de todos? É o 1. E a imagem do 1 é ln de 3. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz de Cristo? Ok? Meus queridos, minhas queridas, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês estudem bastante. Até a quarta-feira. Um forte abraço. E vão com Deus.